E aí, pessoal, tudo beleza? Opa, FUVEST, hein? FUVEST 2023, segunda fase. Teve a primeira questão de química, uma questão bem simples, né? Trabalhando na parte química orgânica, bem básico. Então vamos ver como foi essa questão e vamos ver se a gente resolve de uma forma bem simplificada. Vamos lá. Bom, então estamos lá com a prova da FUVEST e ela fala exatamente isso. Uma das formas de compreender estruturas de moléculas orgânicas é utilizando modelos, como representado a seguir para as moléculas de etano e eteno. Vamos lá. Item A. Complete nas folhas de resposta os átomos correspondentes a cada tipo de bolinha no modelo do etano. Então vamos lá. Para a gente entender no química orgânica, ela é a química base de carbono. Então a gente tem que ter carbono mais outros elementos químicos. Por convenção, a gente usa o carbono com uma bolinha preta e o carbono faz 4 ligações. Então a gente tem lá o carbono, que ele vai fazer 4 ligações, e essas 4 ligações, evidentemente, vão ser feitas com outros elementos. E, evidentemente, um dos elementos que mais a gente usa é o hidrogênio, então, que faz somente uma ligação. Então, essa bolinha preta, então, vou fazer aqui de preto aqui, ó. Essa bolinha preta corresponde, então, ao carbono, que vai fazer as 4 ligações. Se vocês olharem, temos uma ligação aqui, segunda, terceira e quarta. E os hidrogênios, então, seria representado pelas bolinhas em branco, né? E aí, no caso aqui, temos um CH3, e aqui temos uma outra ligação com outro carbono, que também está ligado com os outros hidrogênios. Então, isso aqui representa CH3 ligado com outro CH3. Então, o que corresponde? Corresponde que a bolinha preta corresponde ao carbono, que faz 4 ligações, e a bolinha branca corresponde ao hidrogênio. Então, perfeito. Então, o item A está aí para ninguém zerar a prova. Beleza. Item B. O etino, também conhecido como acetileno, é um composto usado como gás sólido, ok? E como matéria-prima para centenas de outros compostos. Usando a notação de Lewis, desenhe na folha resposta a molécula do acetileno. Bom, então vamos lá. O que seria essa molécula acetileno e como que a gente faz esse desenho? Vamos lá. A estrutura de Lewis é a fórmula eletrônica que representa os elétrons. Então, no caso do carbono, o carbono tem 4 elétrons. Porque ele é do grupo 14, então ele tem 4 elétrons na camada de valência. Então a gente vai fazer os 4 elétrons dele aqui, ó. Eu vou fazer já os elétrons representando por bolinhas. Você pode fazer com bolinhas vazadinhas, bolinhas preenchidas, o que você quiser. Mas aí a gente faz um pontinho representando o elétron. O hidrogênio é do grupo 1. Então ele tem um elétron na camada de valência, ok. E no caso do hidrogênio só é necessário um elétron só a mais para ele completar a estabilidade dele. Então, logo, ele vai fazer uma ligação com o carbono, e o carbono, evidentemente, precisa fazer 4 ligações para se ter essa estabilidade. Bom, então no caso do molécula do etino, a palavra etino, ela vem de uma nomenclatura, onde o et indica que eu tenho 2 carbonos, então é um prefixo de quantidade, que a gente usa os seguintes prefixos. Met para 1 carbono, et para 2, prop para 3, but para 4, assim por diante. A gente tem um infixo que indica o tipo de ligação que a gente tem. Ligação simples é o an, ligação dupla é o en e ligação tripla é o in. Ok? E o O é um indicativo de hidrocarboneto. Então, logo, a gente tem um hidrocarboneto aqui. Então, logo, eu tenho que ter 2 carbonos. Esses 2 carbonos têm que ter uma tripla ligação entre eles. E, então, vai fazer completar as ligações com o hidrogênio. Então, essa aqui seria a fórmula do etino. Um C2H2. Perfeito. Então, se eu for ligar com outro carbono, vou fazer outro carbono aqui de outra cor. Eu vou fazer exatamente um carbono aqui de laranja. E vou fazer os hidrogênios, vou trocar de cor, vou fazer de vermelho. Tá aqui. Então, se eu for fazer a fórmula eletrônica, que é a fórmula de Lewis, seria essa fórmula aqui. Então, eu só faria os pontinhos, já seria o suficiente. Então, essa aqui seria a fórmula de Lewis. Fórmula de Lewis. Maravilha. Então, lá, usando a notação de Lewis, desenhe na folha de resposta a molécula do acetileno. Perfeito, tá aqui. Inclusive, ela tem esse formato aqui, ela é linear, tá? Essa molécula apresenta algum tipo de isomeria? O que seria essa palavra isomeria? A palavra isomeria, iso, significa igual. Meria significa partes. A gente usa esse termo isomeria quando as fórmulas dos compostos têm a mesma fórmula molecular, mas são compostos diferentes. No caso dos acetilenos, existem isomerias nos acetilenos, mas não no primeiro acetileno. Por quê?
Não tem outra posição que eu possa ser feita com 2 carbonos que permita ter uma isomeria. Se tivesse mais carbonos aqui, sim, seria possível uma isomeria, mas somente com 2 carbonos, nesse caso, não é possível isomeria. Então, não há nenhum tipo de isomeria possível. Se tivesse substituição, fosse um eteno, com substituintes, aí poderia, mas um acetileno não tem. Então, não há nenhum tipo de isomeria, tá? Não há isomeria no acetileno. Perfeito, então o item B também está feito. Agora vamos para o item C. Considere que os 2 átomos representados pelas bolinhas claras fossem substituídos por um átomo distinto, verde, em cada molécula, como na figura a seguir. Em qual das moléculas geradas poderiam ocorrer isomeria geométrica? Pinte na tabela periódica, nas folhas expostas, os 3 elementos que poderiam representar a bolinha verde. Bom, primeiro passo que a gente pode entender que essa bolinha verde ela só faz uma ligação, então só faz uma ligação. Então, se só faz uma ligação química, a gente tem alguns elementos que podem fazer isso. Um deles é o hidrogênio, é o que a gente já propôs aqui, que a gente tinha um hidrogênio, então está sendo substituído o hidrogênio. Outros elementos que podem somente fazer uma ligação é o grupo dos halogênios. Então, pegando a tabela periódica, o grupo dos halogênios, eu peguei essa tabela aqui na P-Table, o grupo dos halogênios é o grupo 17, então poderia ser o flúor, poderia ser o cloro, poderia ser o bromo, poderia ser o iodo. O astato não, porque é tão muito raro, mas nada impede de ser o astato. Então, seria o grupo dos halogênios. Então, seria essa coluna aí, que essa família poderia ser responsável para a substituição aqui. Bom, vamos lá. A ligação aqui, no caso de uma molécula aqui, essa molécula tem uma ligação simples entre os carbonos, né? Então, a partir do momento que ela tem uma ligação simples entre os carbonos, ela tem uma livre rotação nesse eixo. Então, essa molécula tem um eixo ela gira entre si. Então, se ele gira entre si, não gera isomeria nenhuma, tendo uma substituição como está aí. A partir do momento que ela tem uma dupla ligação, que é o caso aqui, nessa estrutura, tem uma dupla, ela tem retenção de configuração. Aqui sim, se ela tiver, por exemplo, vou colocar aqui X em cima, X embaixo, e eu tiver aqui nessa situação, seria diferente, vou colocar aqui de outra cor, seria diferente, por exemplo, de uma estrutura que eu tenho X aqui, H aqui, H aqui. Deixa eu fazer em outro lugar para ficar mais fácil de entender. É assim, como eu tenho uma dupla, se eu tiver X em cima, H, por exemplo, aqui outra. Eu tenho aqui X em cima. A fórmula molecular é a mesma, mas a estrutura, geometricamente falando, é diferente. Por quê? Aqui eu tenho os 2x na mesma posição, aqui eu tenho x em lados opostos. Então, esse aqui é chamado cispostos, então a gente chama essa isomeria de cis. Esse aqui é transpostos, então a gente chama de trans. Então, estamos aí com a isomeria cis e trans, que é uma isomeria geométrica. No caso, teria que acontecer com compostos insaturados. Essa isomeria geométrica ela ocorre com compostos insaturados e com compostos cíclicos. Então, no caso aqui, seria a molécula B, ela seria favorável a ter esse tipo de isomeria. Bom, simples, ao mesmo tempo inteligente essa questão. Bom, parabéns para quem acertou e para quem não acertou, melhor estudar bastante. Bom, abraços e até mais.